Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Firme e forte, igual um prego na areia? Eu espero que sim. Beleza? Pessoal, vamos lá ler o capítulo 14 hoje? Antes de começar a leitura, eu queria ver com vocês uma coisa. Depois que eu termino de ler na live, eu subo tudo pro Spotify, né? Correto? Só que eu subo um episódio por dia, né? Subo um episódio por dia. Vocês preferem que eu faça assim? Ou que eu suba o livro inteiro de uma vez no mesmo dia e vocês administram aí qual vocês vão escutar ou não vão escutar? O que vocês preferem? Fala pra mim. Você que tá escutando no Spotify, claro. Quem tá vendo no YouTube é um por dia mesmo, né? Beleza? Mandem mensagem, vai lá no canal, pode mandar um comentário lá no canal mesmo, que eu escuto, ou então manda no e-mail tamir.felipe@gmail, tá na descrição aí do episódio. Beleza? Lembrando sempre que você pode incentivar o nosso trabalho usando o Superchat, usando o Pix, usando o PicPay, ok? O Pix também é um e-mail. O PicPay também está na tela no YouTube. Você pode ir lá no YouTube doar pelo Superchat. Ou então você pode ir lá na plataforma roxa, na Twitch, pegar o seu Prime lá, o seu Amazon Video, e escorregar um Prime pra gente lá, tá? É só vincular a sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon, que automaticamente todo mês você tem direito a dar um Prime para um produtor de conteúdo da sua escolha. Incentive o nosso trabalho, gente. Incentive o nosso trabalho. Faço live todo dia e é assim que eu ponho comida na mesa, beleza? Então, quem puder incentivar aí o nosso trabalho para ele continuar firme e forte, só fazer esse movimento aí, beleza? O que vocês estão achando do livro? Estão gostando? Não estão gostando? História triste, história não triste? Também quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários aí, porque no final das contas eu gosto de ouvir a opinião de vocês, indiquem próximos livros e assim a gente vai, assim caminha a humanidade. Beleza? Então vamos lá, capítulo 14. Diante do pior, tudo menos coitadinha. Tem certas coisas na vida que a gente fica pensando. Eu tenho muito medo de... É tanta coisa que a gente faz para se encaixar? Numa história tão cheia de certezas, Elsa revela finalmente algumas reticências. E não são poucas. Eu acho que eu estava fora de mim, que eu não existia mais. Para mim, não tinha mais vida e existência. Quem era aquela Elsa? Mesmo as interrogações, importantes de serem colocadas nesse período que ela atravessava, pareciam assinalar suas inquietações com reticências. Como falar disso? Ou, ainda, devo falar? Todas as dificuldades que Elsa Soares já tinha passado em sua vida não a havia preparado para o que aconteceu no dia 11 de janeiro de 86. A morte do seu filho com Garrincha, que ela chama carinhosamente, até hoje, de Juninho. Nunca de Garrinchinha. É uma dor inominável. Mesmo assim, não é a parte de sua vida sobre a qual ela tem mais dificuldade de falar. Do acidente que matou Manuel Garrincha dos Santos Júnior, ela fala, com dor, muita dor, mas fala. No dia do acidente, Júnior ainda me ligou da casa das irmãs, em Pau Grande. Estava todo animado ao telefone. Mãe, vou levar um presente para você, um cachorrinho que eu consegui aqui para mim. Eu nem sabia que ele queria tanto um cachorro, e isso até me pegou de surpresa. Mas o que eu mais lembro era que ele estava muito feliz de ter ido lá. Era uma ocasião especial. A primeira vez que ele iria visitar o lugar onde o pai nasceu, com todas as irmãs juntas. Juninho nunca havia insistido para ir até a casa das irmãs. Elsa, mesmo depois da morte de Garrincha, em janeiro de 83, falava muito pouco sobre o seu filho, falava muito pouco com seu filho sobre o pai. Mas, de vez em quando, batia uma curiosidade nele. O menino, já com quase 10 anos, naturalmente tinha muitas perguntas sobre Garrincha. Não só sobre seu pai, mas sobre o grande ídolo do futebol. Ele gostava muito de uma bola, mas eu não estimulava. Não é que não quisesse uma vida como a do Mané para o Juninho. A imagem que eu tinha de um jogador de futebol era a do pai dele, sempre explorado, sem conseguir ganhar dinheiro, mesmo com o talento que tinha. Eu queria que Juninho crescesse para ser o que ele quisesse ser. Da mesma maneira que eu não insistia para ele cantar ou ser artista como eu. Também não forçava nada para ele se meter com futebol. Mas o menino gostava de uma chuteira. Fazer o quê? Brinca Elsa. Todo o seu esforço, ela insiste, era para proteger Juninho.
pois já considerava pesado demais ele crescer à sombra de um pai ausente, ainda mais de alguém tão famoso quanto Garrincha. Eu não sei se o futebol era uma herança bem-vinda, eu tinha minhas dúvidas, eu queria mesmo que ele estudasse, mas se o futebol estava chamando... Sempre que podia, Juninho estava na praia, com um grupo de amigos, batendo uma bolinha, num time bastante improvisado, irregular e inconstante, que ele e seus amigos batizaram de Garrincha Futebol Clube e ainda deram o apelido de Alegria do Povo. Em mais uma referência ao pai ídolo. Todo orgulhoso, botou o nome do Mané. Era só uma garotada jogando na areia, até que brincava direitinho. Juninho era muito agitado e gostava bastante de esporte. Adorava nadar, não só no mar, quando a gente ia à praia, mas na piscina também. Eu o coloquei na aula de natação, e ele não perdia uma. O professor só elogiava e dizia que ele ainda iria ganhar medalha na Olimpíada. Mas dava para ver que a paixão dele era mesmo futebol. Acho que um dos dias mais felizes da vida dele foi quando a gente foi visitar o Botafogo. Ele vestido com o uniforme e tudo. Tiramos um monte de fotos. Juninho era uma alegria só. Aliás, ele não tirava a camisa do time por nada desse mundo. Tinha dia em que eu tinha que brigar para ele não dormir com a camisa toda suja. A imagem do Garrinchinha, gente. Olha lá, Garrincha no colo do preparador físico e treinador Paulo Amaral, na década de 80. Garrinchinha. Parecia o Garrincha mesmo, né? Ai, apertei errado. Uma pelada divertida com os amigos, uma espécie de ensaio para um jogo, em homenagem a Garrincha, era o que eles planejavam fazer no aniversário de morte do craque, 20 de janeiro. Júnior estava todo animado naquela manhã de um sábado quentíssimo com a sua ida para Magé. Uma das irmãs tinha ligado dizendo que estaria todas juntas e que o Juninho poderia levar uns amigos para jogar futebol. O menino ficou doido. Queria ir de qualquer jeito. Mas tinha uma coisa estranha na excitação do garoto. Ele dizia que queria ver onde o pai estava enterrado. Eu fiquei meio desconfiada de que uma das irmãs tivesse colocado isso na cabeça dele, porque o Juninho nunca tinha me pedido isso. No fim, acabei deixando ele ir. Achei que, se ele queria ver o túmulo do pai, era porque já tinha maturidade para isso. Se Juninho foi mesmo ao cemitério de Raiz da Serra, em Magé, ele nunca teve a chance de contar o que sentiu por lá. No caminho de volta, na estrada Rio-Magé, o motorista que levava Garrinchinha e seus amigos para casa perdeu o controle do Opala, placa MR8565, que era de Elza, derrapou, quebrou a proteção da ponte e caiu em direção ao rio Imbarié. Antes da queda, porém, a porta do carro se abriu e, com o impacto, Juninho foi lançado às águas, que o levaram. O socorro não demorou a chegar, mas as primeiras buscas não encontraram o menino. Seus amigos que estavam no carro sofreram ferimentos leves. Marcelo, Marco, Rogério, André, Renato e João Carlos, que tinham ido jogar bola com ele. Voltaram naquela noite para suas casas, depois de sua rápida passada pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Piabetá. Só Garrinchinha continuava desaparecido. O motorista foi liberado sem maiores complicações. Luiz Guedes, nome que Elza não pronunciaria nunca mais, ele sequer falou com Elza naquela noite. Nem que tivesse me procurado eu teria tido forças para olhar para a cara dele. Só muito tempo depois me contaram que ele estava dirigindo bêbado. Acho que anda por aí até hoje. Não quero saber. Lembra Elza com amargura. Naquele dia, quando ouvi a notícia do acidente pelo rádio, eu simplesmente apaguei. Elza tinha um show no Parque Lage, com o trio elétrico de Dodó e Osmar, que foi obviamente cancelado. Ela se fechou, sem falar com ninguém. Glauco Xavier foi seu porta-voz no momento da tragédia. Elza está fechada para balanço, dizia ele aos repórteres que imediatamente inundaram a porta do prédio, no Leme, onde ela morava então. Glaucus, com quem eu vivia na época, tinha paixão pelo Juninho, e a gente tinha passado aquela tarde juntos. Nosso apartamento era uma cobertura. A gente ia fazer um churrasco, mas o tempo deu uma virada logo depois que meu filho saiu, e nós resolvemos comer ali perto de casa mesmo. O céu estava meio esquisito, de chamar a atenção, mas eu estava feliz pelo Juninho ter ido se conectar com o passado do pai e resolvi aproveitar o dia com Glaucus. Glaucus
Já era presença na vida de Elsa desde que ela se separara de Garrincha. Um flerte, um namoro e, algum tempo depois, uma vida em comum de que Elsa lembra com muito carinho. Ele foi mais do que um grande amigo nessa época. As coisas começaram a melhorar na minha carreira, desde aquela ajuda preciosa de Caetano. E, musicalmente, o Glaucus também foi um parceirão. Foi ele quem produziu seu disco de 85, Somos Todos Iguais, que traz a famosa versão de Elsa e Caetano para Sophisticated Lady, um clássico de Duke Ellington. E nesse mesmo disco, sua maravilhosa colaboração com Cazuza, Milagres, o atestado de seu renascimento para a nova geração do rock que surgia com sucesso no Brasil. Mas, para além da música, Glaucus foi mesmo um grande companheiro. Não posso dizer que foi uma grande paixão, ainda mais depois de tantos anos com o Mané, mas ele me dava um conforto enorme, me apoiava e eu sabia que estaria sempre ao meu lado. No dia do acidente, não foi diferente. Longe do filho, enquanto almoçavam, Elsa lembrou com Glaucus de um episódio que tinha acontecido naquela semana mesmo. Meu filho foi me acordar de madrugada, dizendo que não queria dormir mais no quarto dele. Tentei conversar. Por que não, meu amor? Seu quarto é lindo. A gente fez com tanto carinho pra você. Mas ele insistia que queria dormir comigo. Eu tô com medo, Juninho respondeu. E, aí, eu me assustei. Você com medo, meu filho? Um homem tão forte? Quem é que está sempre me defendendo na rua? Não é você? Mas Juninho fazia cara de choro e repetia que estava com medo. Seu corpo começou a tremer e quando ele pediu: Mãe, deixa eu ficar contigo, dormir aqui com você só hoje. Eu não pude recusar. Elsa e Glaucus conversaram sobre outras coisas, outros shows, novas parcerias que tinham pela frente. Na semana seguinte, por exemplo, ela iria para o estúdio gravar uma faixa do novo disco de Lobão. Até que eles ouviram a notícia no rádio. Difícil de lembrar hoje exatamente o que eu ouvi, mas me lembro de falarem de um acidente, de que meu filho tinha falecido no local. Seu registro da informação nem era correto. Bombeiros ainda passariam a noite procurando pelo menino, cujo corpo só foi encontrado no dia seguinte pela manhã. Fui para casa. Não dizia nada com nada. Me tranquei no quarto e só pensava. Ele só tinha ido a Pau Grande ver as irmãs, lembrar do pai, e ficou por lá. Momentos trágicos não eram novidade na vida de Elsa. Ela, bem mais jovem, já tinha vivido a morte de 2 filhos, mas perder Garrinchinha era algo impensável, uma crueldade do destino que ela jamais imaginou que pudesse acontecer. Eu pensava que o Juninho iria ficar comigo a vida toda, da minha vida tão maluca e, ao mesmo tempo, tão apaixonada com o pai dele, com o meu Mané. Ele era a lembrança mais linda e carinhosa, um presente, e não era só para mim. Carlinhos, meu filho mais velho, era doido com ele, Dilma também. Glauco se encantou com ele como se fosse filho de verdade. Talvez, por esse amor todo, e eu tenho medo de dizer isso até hoje, eu achava que alguma coisa aconteceria com ele. Eu tinha muito medo, por exemplo, toda vez que ele ia atravessar a rua, fazia o possível para não deixar ele sozinho nunca. Eu sempre pedia para os irmãos cuidarem dele, quando eu não estivesse por perto. Eu ficava, sim, apavorada e achava que ele tinha uma carga muito pesada do pai. Aquele telefonema feliz de Garrinchinha acabou sendo a despedida entre mãe e filho. Não quis ver o Juninho morto. Não quis ir ao enterro. Aliás, eu não tinha condições. Já tinha sido assim com todas as pessoas que eu amava e que morreram. Depois, eu acho até que me arrependi. Eu tinha que ter dado um adeus pro meu filho. Teve gente que me cobrou, mas eu não conseguia nem explicar à época que eu realmente não tinha nenhuma condição de ir ao cemitério. Eu queria era guardar aquela imagem alegre, vibrante, aquele menino tão lindo que corria usando a mesma camisa de listras pretas e brancas que era a paixão do pai. Lembra ainda emocionada. O choque foi tão grande que Elsa teve que ser sedada. Eu tomei muitas injeções, me deram uma enxurrada de remédios. Acho que fiquei completamente dopada naquele dia, mas eu sabia que tinha de ficar de pé logo. Tinha que acordar de tudo aquilo, se eu quisesse ir em frente. E foi assim que, logo depois da morte do filho, Elsa estava no estúdio, gravando com o Lobão. O episódio contado pelo próprio Lobão é um dos mais emocionantes do, em geral, debochado e lúcido. Uma combinação maravilhosa e única que só o autor é capaz. Guia politicamente incorreto dos anos 80 pelo rock.
O cantor já tinha convidado Elsa para participar da faixa A Voz da Razão, mais um reconhecimento de um ícone da geração roqueira, a artista que foi tão importante para sua formação musical. Por problemas técnicos, como Lobão conta no seu livro, a gravação tinha sido adiada, mas, quando soube da morte de Garrinchinha, Lobão nem pensou que contaria mais com a presença de Elsa. Mas eis que surge ela, adentrando o estúdio para o assombro de todos nós, nas palavras do cantor. Fui para gravar, porque a Elsa não se deixa derrubar, afirma ela. É um compromisso que eu tenho comigo mesmo. A dor era só minha e era eu que tinha que resolver. Era uma coisa que eu deveria enfrentar, eu comigo mesma. E o jeito que eu achei para fazer isso naquele momento foi me curar com música. E foi exatamente esse ritual que Lobão descreveu no seu livro. Não havia muita coisa a dizer e, sem transição, Elsa me pede um favor. Que eu lhe dê um tempinho, que coloque uma fita na máquina e emenda, com aquela sua música que diz: a favela é a nova senzala. Porque eu preciso cantar em cima dela. Não precisa me ensinar a letra, eu só quero cantar, livre, só cantar. Seu pedido foi atendido e, ao ouvir a música, Elsa se recolheu no escuro e começou a improvisar, transformando a cena no que Lobão chamou de a coisa mais emocionante e comovente que uma expressão musical já me causou ou me causará. Mais impressionante ainda, depois desse desabafo, Elsa estava pronta para dar o melhor de si em A Voz da Razão. Chamou Lupus, o apelido carinhoso que sempre usou para falar de Lobão, e disse: quero gravar junto contigo, olho no olho. A faixa, um samba rock inspirado, que alterna suavidade e exaltação, mesmo falando sobre o fim de um relacionamento, empresta a voz de Elsa versos de uma conotação inesperada, sobretudo para ela que vivia o luto do filho. Certas coisas estão para lá da consciência, estão além da inocência, do amor. Ali estava inexplicável, aquilo que ela estava sentindo, posto em palavras pelo poeta, numa estrada e inesperada conexão com sua musa. Numa estranha e inesperada conexão com a sua musa. A coragem de se apoiar na música para driblar a dor ainda iria mais longe. No mês seguinte à morte de seu filho, Elsa estava animando o baile de carnaval no Rio de Janeiro. Foi a atração maior do baile do Pão de Açúcar daquele ano. E levou também aos delírios os foliões do baile do Scala, um dos mais famosos e disputados da época, cujo tema era inspirado nos personagens da novela ultrapopular Roque Santeiro. A própria Elsa escolheu um modelito verde de lantejoulas no armário imaginário da viúva porcina, a protagonista da trama vivida por Regina Duarte, para rasgar a noite cantando de Maracangalha a Mamãe Eu Quero. Seria um dos milagres que ela cantava na música que Cazuza tinha feito especialmente para ela, meses antes de sua perda. Cazuza era uma força misteriosa, uma inspiração, alguém de quem você queria ficar perto, aproveitar a vida ao lado dele, um parceiro incrível. Lembra a Elsa sobre a amizade que começou a crescer desde o primeiro encontro. Num vídeo da época de ouro dos clipes musicais do programa Fantástico, ele canta no que parece ser um cemitério de automóveis rodeados de pobreza, e ela numa sofisticada boate da noite carioca. Um registro precioso de uma época de excessos. É um blues rasgado, sempre uma marca forte de Cazuza, na voz que nasceu não só para o samba, mas também para qualquer música transgressora. São dessa época participações em vários shows de rock. Elsa começou a se ver assediada por artistas que estavam falando com um público que não havia nem nascido quando ela já era uma artista consagrada da MPB. Shows aqui, fantasias de punk acolá, Branco Melo dos Titãs querendo até produzir um álbum só para ela, um projeto que infelizmente nunca decolou, tinha tudo para ser o momento de uma grande retomada na sua carreira. Só que essa festa toda, genuína na expressão da sua arte, era só uma fachada. Por dentro, Elsa estava acabada, destruída, sem saber para onde ir ou no que se apoiar. A marca deixada pela perda de Garrinchinha não iria embora tão facilmente. Assim,
e ela passou a não se reconhecer mais nem na frente do espelho. E aí veio a escuridão. O lado da sua vida sobre a qual até hoje ela tem tanta dificuldade para falar. É desse medo que ela fala no começo desse capítulo. Uma longa hesitação que ela usa de anteparo ao se abrir para contar sobre o período em que se envolveu pesado nas drogas. Posso falar que conheci, sim, o peso das drogas. Busquei uma fuga nelas. Uma fuga que eu sei que é idiota, que não é a solução para nada, mas foi desespero. Perdi peso, perdi vaidade. Eu não me importava nem um pouco com minha aparência, estava entregue. Difícil acreditar que uma pessoa tão forte como Elsa pudesse passar por uma crise dessas, mas o sofrimento pelo qual passava fez com que ela conhecesse seu limite. Subi os morros depois da morte do meu filho. Fui mesmo. Fui ver se achava uma saída lá. Subi todas as favelas. Conheci todos os bandidos. Eu estava procurando. Sei lá o que eu estava procurando. Era pó, era o que tivesse. Não tinha bebida. Não, nunca teve bebida. Mas eu conheci o peso de todas as outras drogas que você puder pensar. Admite Elsa. Não é um depoimento fácil. Ao falar dessa sua entrega, seu olhar fica frágil, descontínuo, como se, ao mesmo tempo, ela estivesse se esforçando para lembrar e se esquecer daquilo. Quem mandava ali não era a Elsa, mas a Conceição, diz ela, referindo-se ao seu alter ego, a personagem que toma conta dela em situações de descontrole. Eu morri, ou melhor, eu disse para mim mesma que tinha morrido. Eu era uma Elsa que eu queria enterrar. Estava numa tristeza tão profunda que não via mais nada, era só vazio. Fazia amizade com todo mundo que pudesse me levar às drogas. Eu ia com quem subisse o morro comigo. Por trás de shows que ela fazia nas comunidades, estavam noites de total abandono, em que Elsa nem voltava para casa. Suas conexões com o tráfico ficaram tão próximas que, depois de uma invasão no morro da Dona Marta, a polícia a chamou para depor. Eles haviam encontrado fotos suas com o traficante Emilson Fumero, conhecido como o Cabeludo. A explicação de Elsa foi a mesma que a de seu amigo, o compositor João Sem Braço. Shows que faziam de graça para alegrar as comunidades. Segundo seu depoimento para o jornal Tribuna da Imprensa, ela estava sofrendo com aquela suspeita. Não tem nem um ano que perdi meu filho. Só fui ao Dona Marta porque achei que tinha que ajudar aquela gente de maneira como eu posso, que é com a minha arte, cantar. Além desse motivo nobre, no entanto, havia também a droga. Ao mesmo tempo em que eu sabia que aquilo não era bom para mim, eu não conseguia escapar daquele ciclo. Não aguentava aquela ideia de que eu era uma mulher fracassada. Sentia isso, sim. Via aquelas pessoas todas na rua, cruzando comigo e olhando com aquela cara de quem diz: coitada, sofreu tanto. Eu não queria ser a coitadinha. Queria justamente fugir dessa imagem. E fui pelo caminho mais fácil. Sabia que eu não era uma coitada, mas estava impotente para mudar o que estava acontecendo. A fraqueza com que Elsa encara esse assunto hoje é surpreendente. Mas estar um pouco, não muito, à vontade para falar disso, depois de tantos anos, é prova de amadurecimento. Eu tinha muito medo de expor isso, meu Deus. O que meus filhos iriam pensar se soubessem isso de mim? Para eles, eu sou a mãe, sou aquela que sempre deu exemplo, aquela que fez de tudo para não faltar nada em casa. E de uma hora para outra, eu era essa coisa sem rumo? Como no modo do piloto automático, Elsa continuava se apresentando. Eram shows pequenos, curtas temporadas em espaços pequenos. Cantou em Pilares, Vila Isabel, em apresentações avulsas pelo Brasil. Era isso que lhe permitia sustentar sua casa e seu vício. Em 1988, lançou um álbum nessa mesma frequência, Voltei, com uma Elsa moderna na foto da capa, de cabelos longos e lisos, olhando para o infinito. Abria logo pedindo passagem, dizendo que dessa vez era para ficar. Mas o que ela vivia estava secretamente escondido nos versos de uma faixa chamada Sem Ilusão. Só quero enxugar o meu pranto, me libertar dos encantos, me sentir mais mulher. O que Elsa queria mesmo não era ficar, ou voltar ou se reinventar. Ela queria fugir. Eu queria sair de tudo. Do coitadinha do morro, da falta de esperança,
de uma Elsa que eu mesma já não reconhecia. Eu ficava sozinha no meu quarto, ia para o espelho e perguntava: gente, eu não sou isso. O que é que eu tô fazendo comigo? A rota de escape foi, então, os Estados Unidos. Seu relacionamento com Glaucus já não significava muita coisa. Não era isso que a prendia sua casa. Havia os filhos, é verdade, mas ela, quando pensou em sair do Brasil, tinha a esperança de que fossem morar com ela. Tudo o que ela precisava era de um convite para sair, e ele chegou em novembro de 90. Foi o grande Carlinhos Pandeiro de Ouro que fez o primeiro convite, conta Elsa se referindo ao famoso percussionista brasileiro, que se tornou famoso na escola de samba Estação Primeira de Mangueira, e seguiu uma carreira brilhante que o levou a se mudar para os Estados Unidos nos anos 80. A ideia era fazer 3 shows em Los Angeles, onde Carlinhos conhecia todo mundo. Tinha um patrocínio da Varig, era uma coisa de só 2 semanas. A maior companhia aérea do Brasil na época viu em Elsa uma embaixadora ideal para vender o Brasil lá fora. Fui, mais uma vez, pelo dinheiro. Se estavam me valorizando por lá e no Brasil eu não tinha muita coisa para fazer, que mal teria em aceitar o convite? A mala que fez para a viagem não era de mudança, mas, quando pisou em solo americano e começou a mostrar o seu trabalho, os convites começaram a aparecer. Encontrei vários músicos que eu já conhecia e de quem gostava por lá. Antônio Adolfo, Márcio Santos, que me ensinou a tocar saxofone. De lá eu fui para São Francisco fazer algumas apresentações. Nem pensava em Nova York nesses primeiros dias. Nada foi muito planejado, as coisas foram acontecendo. Na verdade, Elsa estava à deriva. Não queria estar no Brasil, isso era certo. Nada me machucava mais do que alguém que chegasse perto de mim com aquela cara de dó, querendo me chamar de coitada. Eu sabia que não era coitada, mas eu não sabia nem responder a quem achava isso de mim. A única solução que eu vi foi sair do país. Mas Elsa também não tinha certeza de que queria ficar nos Estados Unidos. Só que ali, o relativo anonimato, pelo menos, lhe dava o conforto de tentar encontrar um equilíbrio, o que não era fácil. Quando cheguei, fiquei na casa de uma brasileira chamada Lina. Era uma pessoa que me recebeu muito bem, mas eu não queria ficar por lá. Tinha propostas de shows nas cidades, mas nada me parecia muito sério. Eu queria sair de Los Angeles e, quando eu me decidi, a Lina ficou com muita raiva de mim, mas eu tinha que ir em frente. Um amigo que eu conhecia do Brasil, um cabeleireiro que eu frequentei muito tempo no Rio, disse que tinha me arrumado uma bolsa de estudos em Nova York. Ele tinha um salão lá e disse que poderia me ajudar. Aí eu fui, ficar muito doida em Manhattan. Elsa não estava exagerando. Descrever sua trajetória na cidade como errante é o mais adequado, já que ela ia fazendo as coisas sem pensar. Para alguém que estava procurando seu eixo, as tentações de uma cidade como Nova York só reforçariam seu desequilíbrio. Nem os shows de relativo sucesso a ajudavam a se firmar. Já no verão de 91, Elsa recebeu elogios nas suas apresentações no SOBS, Sounds of Brazil, uma casa noturna especializada em música latina. Definição bem abrangente, que iam dos ritmos carimbenhos ao nosso samba. Localizada entre 2 regiões que estavam emergindo culturalmente na virada da década em Manhattan, Soho e Nolita. O SOBS garantia a quem se apresentava lá uma plateia não apenas de brasileiros, com saudade de sua terra, mas de americanos entusiastas de um gênero que começava a chamar a atenção, a world music. A mesma onda impulsionava o First Annual Brazilian Session. Não muito longe dali, no Ballroom, com atrações como Elba Ramalho, Margareth Menezes e Tânia Alves. Evento no qual Elsa também subiu ao palco algumas vezes. Chegou a participar, ainda naquele verão nova-iorquino, de um concerto beneficente, também no SOBS, chamado The Forest Echo, para defender, entre outras causas, a proteção da mata amazônica. Porém, num cenário cultural tão efervescente e competitivo quanto o nova-iorquino, firmar-se como uma estrela cativa, que era o sonho de Elsa, parecia um sonho bem difícil de se alcançar. Minha sorte em Nova York foi que encontrei um anjo da guarda lá, uma mulher chamada Célia, que virou minha comadre. Ela abriu sua casa para mim quando eu mais precisava, pois eu estava meio perdida por lá. Me procurou depois de um show e nos tornamos muito amigas mesmo.
Eu até batizei a filha dela. Célia era a pessoa com quem eu mais gostava de conversar. Eu ficava muito na casa dela. E eu estava muito sozinha. Me sentia só mesmo. Ela era uma companhia maravilhosa. Outra alegria breve foi quando seu filho Gerson foi visitá-la. A relação dos dois nunca foi muito boa, desde que, décadas atrás, tinha sido adotado oficialmente por seus padrinhos. Gerson nunca a reconheceu como mãe. Quando ele manifestou a vontade de ir passar uns dias com Elsa radiante, gastou todo o dinheiro que tinha para comprar uma passagem para ele. E, quando Gerson chegou a Nova York, parecia que finalmente eles se reaproximariam. Foi uma visita maravilhosa. Ele ficou comigo ali no apartamento da Célia. A gente foi para cassinos passear, a gente vivia no cinema. Eu me lembro de ver Mais e Melhores Blues, de Spike Lee, 1990. Um filme maravilhoso. E esses dias que passamos juntos me deixaram muito feliz. Era meu filho, gente. Finalmente ao meu lado. Meu Gerson. Às vezes ele me via triste e me perguntava se eu estava bem. Eu dizia que estava ótima. Não queria que meu filho percebesse nada. Recordo emocionada. Infelizmente, essa aproximação não se transformou efetivamente num perdão. Foi uma reconciliação temporária, que abriu outra ferida em Elsa. A gente tem uma coisa na vida. Tem que sangrar. Infelizmente, mas sangrar mesmo. Ou então, tem que enfiar o dedo na garganta e jogar tudo que está atrapalhando para fora. A vida é isso. Ele era meu filho. É meu filho. Eu amo ele. Sempre amei. Foi só um momento. Foi só um momento, mas de um carinho tão grande que mexe com Elsa até hoje. Quando Gerson foi embora, voltou à rotina. Perdida como estava, Elsa ia atravessando um dia depois do outro em Nova York, sem nenhum caminho definido. Andava bastante pelo Brooklyn, onde sua amiga Célia morava, e, se ia a Manhattan, era para uma apresentação ou outra. Ninguém me convidava para sair e, mesmo se convidasse, eu preferiria ficar em casa. Não passava fome, mas o dinheiro que tinha só dava para me sustentar. Nem conseguia mandar muita coisa para as crianças. Eu escrevia muito para os meus filhos. Tinha muita saudade. Achei que ia ter algum sucesso lá, mas vi que seria muito difícil. Era terrível. Eu não queria viver nem lá nem cá. Sem rumo, sem projeto, sem um foco, Elsa simplesmente ia vivendo. Convidada por outros amigos brasileiros, começou a frequentar igrejas negras americanas e ficou hipnotizada pelo gospel. Comecei a ir regularmente nos encontros deles e me identifiquei na mesma hora. Acho que tinha a ver com a minha cor, com o canto, aquela alegria, a liberdade da voz, cantar para o divino. Isso tudo tinha a ver comigo. Foi uma espécie de libertação espiritual. Era mais uma manifestação espontânea de uma Elsa que não tinha compromisso com nada. Aceitava qualquer convite. Foi assim que foi parar, por exemplo, em Washington, capital americana, em junho de 90. Opa, eu estava nascendo nessa época. Na primeira visita de Fernando Collor de Mello como governante do Brasil. Hã? Ah, o Collor, entendi. Quando me disseram que o tal presidente estava lá, achei que seria uma boa ver ele de perto. Nessas eleições de 89, a primeira que elegeria um presidente pelo voto direto desde o golpe militar de 64, Elsa não teve participação alguma. Eu mal sabia o que estava acontecendo no Brasil. Fui até Washington mais por curiosidade. Tinha um monte de ônibus saindo de Nova York para lá, e eu embarquei num deles. Fui mesmo só para ver quem era, quem estava mandando no Brasil. Uma maneira de entender um pouco do que estava acontecendo no meu país. Eu sabia que a eleição tinha sido polêmica, que muita gente era contra, e quando eu cheguei lá, vi que estavam se manifestando. Eu mesmo não tinha nada a ver com isso. Sempre tentei ficar longe de política. Fui com os outros só conferir. Mas a imprensa me viu e foi uma correria. Os repórteres queriam falar comigo, saber se eu estava lá para apoiar o Collor. Levei um susto com aquela tensão toda e eu acho que o próprio presidente estranhou. Queria saber quem era a pessoa que estava causando aquela confusão toda. No fim, eu nem falei com ele. De longe mesmo vi que ele não tinha nada a ver comigo. Não tinha cara de sério. Dormi lá, nem me lembro onde e voltei para Nova York no dia seguinte. Um show que ela estava ensaiando em Nova York acabou sendo uma desculpa para Elsa voltar rapidamente para o Brasil. Em agosto de 91, ela aterrissou no Rio de Janeiro para algumas apresentações de um espetáculo chamado Passaporte. Montei esse show lá mesmo e quis trazer para o Brasil. Foi uma parceria maravilhosa com o Nonato Buzar e o Tibério Gaspar. Salve, Pedralha! E aí, mano?
Caramba, sumiu. Como é que tá, velho? Tá bem? Ah, foi uma parceria maravilhosa com o Nonato Buzar e o Tibério Gaspar. Nonato e Tibério, dois músicos importantes da MPB, ajudaram a criar um repertório que misturava Ari Barroso com Lobão, Tom Jobim com Gonzaguinha e tinha até uma pitada de Cazuza. Foi também uma boa desculpa para ver meus filhos. Queria também fazer algum dinheiro para voltar para Nova York. Lá eu ganhava dinheiro, sim, mas para o dia a dia. Eu estava apostando que as pessoas no Brasil estariam com saudades da Elsa e que isso me renderia uns bons shows. Esse retorno não era definitivo. Eu queria mesmo ver como as coisas estavam. Achava que ainda tinha coisas para fazer nos Estados Unidos. Como sempre, um pé lá e um pé cá. Trabalhando a lote? O que é a lote? Trabalhando um pouco? Que porra é a lote, velho? Estreou no Teatro Rival e foi ovacionada. Era muito bom estar de volta e me senti um pouco mais segura. Não tinha certeza de que fosse a hora de voltar e eu tinha mais convites para apresentações em Nova York. Então, passei mais umas semanas aqui e logo voltei para os Estados Unidos. Elsa ainda tinha feito uma grande aparição na quadra da escola de samba da Império Serrano, no fim de agosto, reafirmando seu lugar no samba. Passou mais uns dias com seus filhos, a essa altura adultos crescidos, mas que ela insistia em chamar de crianças. E, no começo de outubro, já desembarcava de novo em solo nova-iorquino, dessa vez como convidada de honra de um grande projeto, um musical em homenagem a Carmen Miranda, grande atração do sempre importante festival Next Wave, na Brooklyn Academy of Music, uma criação do músico americano Orton Lindsay, junto com a artista performática Lauren Anderson, companheira de anos do Low Red. Carmen Miranda era uma grande colagem de músicas e impressões desses artistas sobre a cultura brasileira, com a participação não só de Elsa, mas também de Gal Costa, Bebel Gilberto e Nana Vasconcelos, amigo de longa data. Naná Vasconcelos. Trabalhando muito? Voltou às aulas presenciais já, mano? Como é que tá aí? E a facu, tá de boa também? Tá em qual período da facu? Depois disso, porém, Nova York voltou a ser um pesadelo para Elsa. Perdida como estava, acabei me envolvendo num culto religioso. E até hoje não acredito como fui parar nessa. Imagine eu, Elsa Soares, sem nenhuma vaidade? Eu andava de qualquer jeito, deixava meu cabelo crescer sem o menor cuidado, duro mesmo. Usava uma saia toda comprida, escondendo as pernas. Blusas largas que você amarrava logo na altura do pescoço, sem mostrar os braços. Eu simplesmente não me reconhecia mais. Eu estava muito desorientada. Eu ia nos encontros religiosos sem a menor noção do que estava acontecendo. Foi minha comadre que me apresentou para tal seita. Mas fez isso na melhor das intenções, coitada. Disseram a ela que tinha um brasileiro em Nova York maravilhoso, que estava ajudando muitas pessoas, e que ele queria falar comigo. Eu fui e acabei entrando na onda dele. Bom dia, Marilza, tudo bem? Só online, facu presencial. Pô, não vai voltar da aula presencial não, mano? Pô, graças a Deus as minhas acabaram aqui. Acabou online, mano. Todas presencial agora, graças a Deus, velho. É fogo ficar comendo atrás de criança presencial, mas... Pelo menos no online eram as mães que corriam atrás das crianças, mas... Online era um porre, mano. Tinha umas atividades que era difícil, tá ligado? Tomara que presencial não mais. Você curte dar... Você curte dar online? É porque evita o translado também, né? Você fazia muito translado, né? Não houve nenhum conforto espiritual, segundo Elsa. Todas as inquietações que a fizeram sair do Brasil, todos os problemas na carreira, a perda de garrinchinha, tudo continuava incomodando. Eu estava completamente sem eixo, entrei nessa loucura e perdi toda a minha vaidade. Eu custei a ver que o cara era maluco, um desvairado, e que todo mundo estava sendo usado por ele. Suas excursões por esse culto renderam uma história que Elsa conta com humor, mas que no fundo foi a chave para ela acordar.
A gente ia sempre para o Central Park cantar, dançar, se misturar com as pessoas. Aí, um dia, o tal cara abriu uma Bíblia e disse algo do tipo: Jesus falou para a gente chorar, então vamos todos chorar. Quem soltar mais lágrimas vai ser atendido primeiro por ele. Eu não tive dúvidas. Abri o maior berreiro. Foi um escândalo. Nem sei de onde caía tanto choro. Acho que era tudo que eu tinha guardado dentro de mim. Eu chorei, 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 até achar que eu tinha ficado cega. De repente, como Elsa lembra, ela não enxergava mais nada. Virei para minha comadre que estava comigo e disse: Célia, eu não estou enxergando mais nada. Fiquei apavorada, pois o homem falou que Cristo iria me ajudar e eu estava sendo castigada. Mas aí minha comadre me deu um sacode e falou: Elsa, cadê as suas lentes de contato? Eu tinha essas lentes verdes, a única coisa que eu podia usar nos cultos, e, de repente, elas tinham pulado para fora dos olhos, e era por isso que eu não via mais nada. Foi como uma revelação. Saí do parque certa de que não iria nunca mais participar de coisas nenhuma com aquele povo. Ai, meu Deus. Elsa nunca se sentira tão desvalorizada. Em Nova York, eu fiz muita merda, mas eu não tinha noção de que estava entrando numa roubada. Como uma confissão, ela conta que até chegou a se casar por lá, eita peste, numa tentativa desesperada de conseguir um green card, um documento que lhe permitia viver legalmente nos Estados Unidos. Nem me lembro com quem eu casei. Tudo que eu fazia nessa época não tinha valor nenhum. Eu vi o cara, um americano, umas 2 ou 3 vezes, mas isso acabou não dando em nada também. Tudo parecia que estava dando errado. A promessa daquela temporada em Nova York tinha, de fato, desandado. É a gota d'água para Elsa voltar de vez para o Brasil. E a gota d'água para Elsa voltar de vez para o Brasil foi uma confusão com uma ideia ambiciosa de levantar dinheiro para fazer uma temporada de músicas brasileiras na cidade. Na lembrança de Elsa, acabei me envolvendo com as pessoas erradas. Usaram meu nome. Foi com pessoas que prefiro nem lembrar para vários bancos e lá diziam que eu era uma artista famosa no Brasil, que eu traria um grande público, que investir na minha carreira era um bom negócio. A grana acabou saindo, mas eu nunca vi esse dinheiro. Foi usada e não tinha mais para onde ir. Tive que voltar. Em notícias da época, alguns brasileiros que a conheceram em Nova York contam exatamente a história oposta, que Elsa teria usado o dinheiro levantado para sumir, que teria deixado a cidade cheia de dívidas e que ela seria processada se voltasse aos Estados Unidos. Mas ela se defende. Fui enganada. Ficou uma situação muito ruim para mim. Fiz a mala e vim embora. Elsa tomou a decisão de deixar os Estados Unidos imediatamente. Largou tudo, até mesmo a promessa de seu green card. Fugi antes de conseguir o tal visto. Eu não tinha mais sossego. Era tudo junto, grana, solidão. Tinha um lado espiritual também que estava despedaçado. Eu tinha medo e nunca gostei de me sentir assim. A verdade era que ela reconhecia que as coisas precisavam mudar novamente, e isso já era um sinal positivo para Elsa. Eu não queria mais aquele inferno, longe dos meus filhos, da minha família, sozinha. Estava muito inquieta, chegava até a ter crises de falta de ar. Eu me perguntava: o que é que está faltando? Senti funda a ausência de tudo, de cantar no Brasil, de seguir com minha carreira. Até que um dia eu acordei e, mais uma vez, diante do espelho, me perguntei: o que é que você está fazendo aqui? Comprei a passagem e voltei de vez. Bye bye, Nova York. Como ela gosta de dizer, era a Conceição finalmente dando espaço para Elsa acontecer. Mais que isso, ela completa, era eu, Elsa Soares, querendo mostrar para as pessoas que eu estava viva, muito viva. Mas qual seria a melhor maneira de mostrar para o público e, talvez mais importante de tudo, para uma ou 2 gerações que só viam Elsa como uma figura do passado, que ela ainda estava ali, pronta para um novo desafio? Seria necessária mais uma década de desacertos para que ela finalmente pudesse vir com essa resposta. Temos imagem, gente. Iemanjá e Yansan, Dique de Tororó, Salvador, cidade em que Elsa gravou boa parte de seu disco do Cox. Good stat, hein? Boa, pessoal, terminamos aí o capítulo número 14, ok?
Provavelmente amanhã a gente continua com o capítulo 15, hein? Eu acho que é o último capítulo próximo. Beleza? Vamos fazer o termo de hoje? Aquele corpo. É bem